Meu nome é André Queiroz, eu sou advogado criminalista, professor parecerista em Direito Ambiental e professor das matérias penal, processo penal, em Direito Ambiental e vários cursos em todo o país. O tema do nosso curso hoje, não é isso? É Direito Ambiental. E especificamente vamos falar nesta aula aqui dos crimes ambientais. Eu quero pegar na parte inicial, falar um pouco dos crimes ambientais, os requisitos que o STJ exige para que uma pessoa jurídica responda por crimes ambientais, se é que ela responde por crimes ambientais. E na parte final, não é isso? Nós vamos fazer alguns comentários a respeito do projeto de lei 6424 de 2005, o novo Código Florestal. Vamos falar mais ou menos que o Código Florestal antigo fala, mas em vigor ainda, e depois o projeto que está em vias aí de aprovação, não é isso? Algumas alterações aí que vão ser feitas no Congresso Nacional como um todo. Ok? Apresentar aqui os nossos alunos, a Luciana, o João Antônio e a Laís, tá? Que no final vão fazer algumas perguntas e tal, se houver alguma dúvida. Sempre lembrando para os senhores o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E sempre pedindo, gente, para o aluno que mandar um e-mail, tá? Para que ele se identifique, ele fala para que professor que ele está mandando o e-mail, qual a matéria e o professor para que ele faça a resposta, né? Possa responder a sua pergunta, ok? Relembrando, gente, que na nossa última aula, tá? Nós falamos a respeito do licenciamento ambiental. Abordamos o licenciamento ambiental, fizemos uma crítica à sua natureza jurídica, se é processo e procedimento, não é isso, administrativo, as espécies de licenças, o prazo e quem é que pode licenciar. Perfeito? Abordamos essa questão e nessa aula agora, os crimes ambientais. Ok? Primeiro ponto, gente. Crimes ambientais. Tá? Quando a gente fala de crimes ambientais, é a Lei 9.605 de 98. Lei 9.605 de 98, que fala dos crimes ambientais. E a primeira questão é o seguinte, gente. A gente sabe muito bem, né, que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela responde por crimes ambientais. Mas a primeira questão que a gente tem que analisar é se a pessoa jurídica, ela pode responder por crimes ambientais. André, é possível que a pessoa jurídica responda por crimes ambientais? Sim ou não? Ok? Nós vamos enfrentar toda a jurisprudência do STJ, tá? Que é no sentido de que pessoa jurídica pode sim responder por crimes ambientais. Aliás, pessoa jurídica, gente, só pode responder por crimes ambientais. Tem alguns autores que dizem que ela pode responder pela ordem econômica. A Constituição, para alguns autores, admite a responsabilidade da pessoa jurídica por crimes contra a ordem econômica. Tá? Mas, o que é tranquilo na jurisprudência do STJ é que pessoa jurídica responde sim por crimes ambientais. Fundamentado em que artigo? Fundamentado no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Então, quer dizer, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, possibilita a responsabilização criminal da pessoa jurídica em matéria ambiental. Só que o seguinte, gente, vamos primeiro ao nosso posicionamento, e é um posicionamento que me parece o mais correto, indiscutível, tá? A posição. Que é o seguinte, um erro grosseiro, não um erro grosseiro, mas um erro de interpretação do artigo 225, parágrafo 3º. Que fala o seguinte, gente, o que diz o artigo 225, parágrafo 3º, que o STJ fala que é o fundamento para a pessoa jurídica responder por crime? O que está escrito, gente? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, não é isso? Que causarem dano ambiental, responderão. Quer dizer, aos causadores, ok? Que realizarem um crime ambiental, olha o que está dizendo 225. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, quer dizer, o que o STJ fala? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão as pessoas físicas e jurídicas às sanções criminais e administrativas, independentemente da sanção civil. Por que eu falo, gente, critico que não está certo esse posicionamento? Pelo seguinte, se você fizer uma interpretação mais bem apurada, tá? Pormenorizada, você vai ver que o legislador não quis falar isso. O que significa? André,
que diz o artigo 225, parágrafo 3º? Primeira coisa, gente. Quando eu boto uma expressão entre vírgulas, eu quero dizer para você o quê, gente? Subentende-se a palavra respectivamente. Se eu coloco uma expressão entre vírgulas, significa dizer o seguinte, várias expressões entre vírgulas, eu quero estabelecer o respectivamente. E aí você entende agora. O que fala o artigo 225, parágrafo 3º? As condutas e atividades. Eu tenho condutas e atividades. Sujeitarão aos infratores pessoas físicas e pessoas jurídicas, vírgula. As sanções penais e as sanções administrativas, vírgula, independentemente da sanção civil. O que eu estou querendo dizer? O que autores de peso já estão fundamentando, gente? O seguinte, condutas e atividades. O que eu estou querendo dizer? Conduta advém da pessoa física. Atividade advém da pessoa jurídica. Pessoa física tem conduta. Pessoa jurídica desempenha uma atividade. Então, as pessoas físicas, as condutas e atividades, vírgula, sujeitarão as pessoas físicas e jurídicas, respectivamente. Então, conduta, pessoa física, atividade, pessoa jurídica, vírgula. As sanções criminais e administrativas. Então, se você fizer um entendimento melhor, interpretar de melhor forma, você vai interpretar da seguinte forma. Quem tem conduta é pessoa física e é sujeita à sanção criminal. Agora, quem tem atividade é pessoa jurídica e responde administrativamente. Vírgula, que é a parte final, independentemente da sanção na esfera civil. Isso significa o seguinte, gente, que responder civilmente, ambos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, respondem. Essa é indiscutivelmente a melhor interpretação. Então, André, eu tenho o quê? Pessoa física, conduta, sanção criminal. Pessoa jurídica, atividade, sanção administrativa. Agora, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem responder o quê? Podem responder civilmente, como nós já vimos, que é uma responsabilidade objetiva ou integral. Então, quer dizer, esse é o melhor posicionamento. Mas eu reforço ainda. Isso seria muito pouco. Eu tenho que falar mais. E eu vou fundamentar, gente, na teoria geral do crime. Quando a gente fala da teoria geral do crime, não é isso? Eu falo para vocês o seguinte, gente. Para que eu tenha um crime, que é um fato típico, ilícito e culpável, por favor, né, gente? Sem a definição que crime é fato típico e antijurídico. Isso está ultrapassado. Por ser crime um fato típico, ilícito e culpável, e um dos elementos do fato típico é a conduta, como para cometer crime tem que ter conduta, e dentro da conduta tem a vontade, como é que a pessoa jurídica pode responder por crime se ela não tem vontade nem conduta? Então, quer dizer, entender que pessoa jurídica responde por crime, eu estou admitindo que uma pessoa jurídica responda por crime sem ter vontade. E você sabe que pela teoria finalista, que também já evoluiu, né, para a teoria funcionalista, para a teoria finalista, dentro da conduta, existe o que, gente? O dolo ou a culpa. E para que a pessoa responda por dolo ou culpa, tem que ter vontade. O dolo é elemento subjetivo do tipo. A culpa é elemento normativo do tipo. Então, se eu admitir que uma pessoa jurídica responda por crime sem que ela tenha vontade, sem que ela tenha conduta, eu estou admitindo a responsabilidade penal independentemente de dolo ou culpa. Então, eu estou admitindo a responsabilidade penal objetiva, o que é absolutamente afastada do nosso ordenamento jurídico. Apesar de eu citar exemplos para os senhores de responsabilidade penal objetiva. Então, na verdade, seria uma segunda crítica. Não é isso? Primeiro, o artigo 225 da Constituição não fala. Segundo, pessoa jurídica não tem conduta, consequentemente não age nem com dolo nem com culpa. É óbvio, gente. Quem age com dolo ou com culpa não é pessoa jurídica, mas sim quem? Os seus diretores, os seus gerentes, os seus administradores. Eles sim agem com dolo ou com culpa. Perfeito? Um terceiro fundamento, e é um fundamento principiológico, é o princípio da última ratio, ou intervenção mínima. O que fala o princípio da última ratio, ou o princípio da intervenção mínima? Aquele princípio que diz o seguinte: o direito penal só deve atuar
nas hipóteses em que a punição na esfera civil e administrativa não forem suficientes. Como assim, André? O direito penal só vai punir alguém? O direito penal só deve se ocupar em punir alguém criminalmente quando a punição civil e administrativa não forem suficientes. Esse é o princípio da intervenção mínima, ou última ratio. E é evidente, gente, que a punição de uma pessoa jurídica, se eu puni-la civilmente, com uma indenização, e administrativamente, uma limitação para obtenção de financiamento, uma interdição de estabelecimento, um embargo de obras, só essas sanções já são suficientes. Além disso, um último fundamento é o princípio da vedação do bis in idem. Bis in idem. Se eu punir a pessoa jurídica também por crimes ambientais, eu estou punindo uma mesma pessoa, o sócio, administrador, duas vezes. Se o indivíduo realiza um crime ambiental e ele é sócio de uma empresa, ele vai ser punido criminalmente. E se eu punir também a pessoa jurídica, eu estou punindo a mesma pessoa duas vezes, que seria a hipótese de bis in idem. E pior ainda, um quinto fundamento, e se por acaso eu estiver punindo uma pessoa jurídica de direito público, ou então punindo uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público? Se ela fosse punida criminalmente, eu estaria punindo a própria o quê? A própria sociedade. Se ela fosse condenada a uma indenização, existem autores que eu estou punindo a própria sociedade. Porque se ela visualiza o interesse público, ela vai ser condenada a pagar uma multa, eu estou refletindo essa multa para toda a sociedade. Então existe aqui, gente, várias críticas a respeito da possibilidade da pessoa jurídica responder por crime. Para mim, é absolutamente claro que pessoa jurídica não deve responder. Não deve responder criminalmente. Agora, civilmente, não há dúvida nenhuma. Responsabilidade objetiva. E administrativamente também. Quem quiser analisar, olha o artigo 72 da Lei 9.605 de 98. O artigo 72 da Lei 9.605 de 98 estabelece as infrações de natureza administrativa. Dá uma olhada lá. Agora, o que me interessa é analisar o que, gente? Analisar a jurisprudência do STJ. O STJ falaria para mim o seguinte: olha, doutor, muito interessante, concordo com o que o senhor está falando, mas tem um detalhe, a nossa jurisprudência é diferente. A nossa jurisprudência aqui rechaça todos os seus fundamentos. Me parece muito plausível. Para mim, nada me convence ao contrário. Mas o STJ fala o seguinte: olha, pessoa jurídica sim responde por crime. STJ agora, gente. 5 posições do STJ. A STJ fala o seguinte: primeiro, doutor, não há que se falar em bis in idem. Por que não há que se falar em bis in idem? Porque quando eu falo de crimes cometidos pela pessoa jurídica, são chamados crimes societários, são os crimes ambientais realizados pela pessoa jurídica, crimes societários. Não há que se falar em bis in idem, mas há que se falar num outro instituto que é chamada dupla imputação. O que o STJ fala é que quando a pessoa jurídica comete crime, e a pessoa jurídica é punida e a pessoa física também, não estou fazendo bis in idem. Não estou punindo a mesma pessoa duas vezes. Mas eu estou punindo pelo mesmo crime duas pessoas diversas. Eu estou fazendo o que, gente? Uma dupla imputação. Teoria da ficção. Pessoa jurídica tem o que, gente? Tem autonomia patrimonial, autonomia da personalidade. Então eu estou punindo uma outra pessoa. Então é dupla imputação. É o argumento do STJ. E o STJ ele vai além. Ele fala o seguinte: olha, pessoa jurídica responde por crime. Não é hipótese de bis in idem porque é hipótese de dupla imputação. E também não há que se falar o princípio da última ratio, porque o direito penal, haja vista a tutela do meio ambiente como direito difuso, tem sim interesse em punir criminalmente. E você vai lá na Lei 9.605 e ela expressamente ela fala das sanções dadas à pessoa física e à pessoa jurídica. Atenção, tá? Para você fazer uma distinção do artigo 8º da Lei 9.605 para o artigo 22. Artigo 8º e artigo 22. O artigo 22 fala o seguinte, gente: as penas restritivas de direito da pessoa jurídica são
Então é óbvio, gente, primeira coisa, evidentemente que uma pena privativa de liberdade, eu só posso estar falando para quem? Para a pessoa física, óbvio. Agora, quando eu falo de pena restritiva de direitos, eu tenho que fazer o comparativo do artigo 8º com o artigo 22. O artigo 8º fala o seguinte, as penas restritivas de direitos são... Eu estou analisando que o artigo 8º fala das penas restritivas de direito para a pessoa física. Comparando com o artigo 22, fala as penas restritivas de direito da pessoa jurídica são. Artigo 22. Ok? Então é interessante que você na sua casa, vendo essa aula, faça um comparativo dos incisos do artigo 8º, que é da pessoa física, dos incisos do artigo 22, que é da pessoa jurídica.